Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 5, verso 25 a seguir. É um texto que o Senhor assentou no nosso coração. Eu creio que de fácil entendimento para os novos convertidos, para aqueles que estão chegando. Eu não quero aqui quero me fazer compreensivo na medida que o Espírito de Deus nos concede discorrer sobre esse texto, muito conhecido, muito lido, muito pregado. E hoje pela manhã, quando eu falava com Deus, o Senhor assentou esse texto no meu coração de forma muito forte, muito forte. E eu creio que aquele que conhece o seu coração, o nosso coração, a sua necessidade, ele já sabia que você viria e, na verdade, ele te trouxe aqui para ministrar uma cura da tua alma, em nome de Jesus. Capítulo número 5, verso número 25, aqueles que estão vivos e encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, diga comigo, tendo ouvido a fama de Jesus. Algumas traduções vão dizer, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Diga comigo, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ficarei curado. E logo se lhe estragou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, fica livre do teu sofrimento. Amém? Podeis assentar, verificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir direto ao texto, direto à meditação, à reflexão dessa passagem. Creio que eu vou pegar rapidamente para não cansá-lo, mas deixe o teu coração aberto. Nós temos um tema que por um período estamos ministrando sobre a vida de muita gente, que a tua dor não te define. Se você pode, olhe para o irmão e declara sobre a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a gente acha que é uma coisa muito chata virar para o irmão e dizer alguma coisa, mas quando você faz isso de fato, com o coração ligado à graça, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que seja a voz do Espírito Santo declarando bênção na vida desse irmão que está do teu lado. Se existe alguém que quer fechar a boca da igreja, se existe alguém que quer prender a boca do crente para não declarar a bênção, é o diabo, mas ele já foi repreendido pelo poder do nome de Jesus. Então olha para o teu irmão e fala assim: a tua dor não te define. Diga para ele assim, fala: você é filho de Deus. Declara. Talvez ele entrou aqui hoje nem saiba que ele ainda é filho de Deus, mas aprova o Espírito de Deus, dá movimento a essa palavra como ela é, e ele tenha o entendimento, a consciência desta graça que nos cura e nos desperta para a verdadeira identidade de filiação do nosso Pai Celeste, em nome de Jesus. Queridos, o evangelista Marcos escreveu este evangelho no capítulo 10, verso número 45, ele aponta para o verdadeiro propósito da graça de Deus, que
que é revelada na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós lemos o verso 45 do capítulo 10, nós entendemos o propósito da escrita de Marcos, ou seja, Cristo Jesus, ele veio para resgatar, ele veio para salvar, ele veio para livrar, ele veio para libertar. Quando eu digo isso, eu estou falando da minha, estou falando da tua vida. Você é alvo desta graça, você é alvo deste propósito, desta mensagem ser ministrada nesta noite, que veio para me libertar, salvar, redimir, livrar, seja do pecado, seja da morte, seja de qualquer doença na alma. O propósito da graça é nos libertar, resgatar pelo teu amor, pela tua vontade. No contexto desta mulher anônima, esta graça já estava operando. Diga comigo, no contexto da mulher anônima, a graça já estava operando. Ela sempre operou no Antigo Testamento, mas aqui na manifestação pessoal da encarnação de Cristo, essa graça já estava operando no contexto da mulher, no contexto imediato da mulher anônima. O escritor não fala o nome dela, mas ele mostra o contexto a qual ela estava inserida. Quando nós olhamos para os primeiros capítulos, nós vamos perceber que esta graça, ela já havia sido proclamada pelos profetas. Isaías já havia profetizado, João Batista proclama a chegada desta graça. Essa graça se manifesta, passa pelo batismo. Estou me referindo à pessoa de Cristo Jesus. E após o seu batismo, João, ele é encerrado na prisão e Cristo Jesus começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, a sua primeira pregação é: o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos e crede na boa notícia. Logo após isso, ele começa a fazer o chamado dos seus discípulos. E por onde ele passa, o escritor vai dizer que imediatamente os seus discípulos, ao ser chamados por esta graça, eles o seguem. E isso começa a percorrer a circunvizinhança da Galileia. Este Cristo, esta graça se manifestando, que já estava operando, ela começa a percorrer a Galileia, começa a curar as pessoas, curar de enfermidade, seja era uma febre, desde uma febre até uma lepra ou uma paralisia, esta graça estava operando. Quando nós lemos o capítulo 2, nós vemos que esta graça que estava operando no contexto da mulher anônima, ela perdoa pecados. Isso deu uma discussão entre alguns escribas, alguns doutores da lei, mas a graça, ela veio para cumprir um propósito celeste. E no verso do capítulo 2, verso número 15, quando alguns escribas questionam a Cristo Jesus, esta graça encarnada, ele responde: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Isso é para refrescar o nosso coração, trazer o refrigério. E ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Por que o Senhor Jesus está dizendo isso? Porque alguém estava apontando para ele, dizendo que ele estava em meio a pecadores e publicanos. E o Senhor Jesus responde: a graça que opera, ela veio para libertar pecadores. E tinha alguém que estava se achando justo, tinha alguém que estava se achando são. Então ele responde dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Paulo tinha essa consciência. Paulo, mesmo convertido, ele entendia que ele era o maior dos pecadores, o menor dos santos. Isto é quebrantamento. Eu preciso do médico. Eu não sei você, mas se você veio nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso ser curado na minha alma, eu quero que você nesta noite entenda que a graça veio para trabalhar o coração daqueles que se quebram com uma consciência de que é pecador. Aquilo que o pecado causou, aquilo que o pecado feriu na alma, quando há um reconhecimento, quando há um entendimento, um arrependimento, voltando-se para esta graça, a cura se manifesta para a glória do Senhor Jesus
1, verso 18, Marcos relata dizendo: correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Diga comigo: correu a fama de Jesus por todas as direções. É aí que nós vamos entrar no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 5, verso 25 a seguir. E este texto desta mulher anônima vai nos ensinar algumas lições por conta da manifestação desta graça que é revelada na pessoa de Cristo Jesus. Diga comigo: a manifestação da graça revelada na pessoa de Cristo. Guarda, porque é para fins pedagógicos que assim digo. Diga comigo: a manifestação da graça toca, atrai, desperta, envolve. Vamos repetir: a manifestação da graça toca, atrai, desperta, envolve. É isso que Marcos vai nos ensinar. O verso de número 25 e 26, eu quero que você acompanhe comigo. Marcos diz assim: certa mulher. Ele não diz o nome dessa mulher, mas ele diz: certa mulher. Ela estava passando por um tempo de sofrimento. E ele diz que há 12 anos essa mulher vinha sofrendo. Há 12 anos ela estava gastando tudo que tinha com os médicos. Ela padecia, verso 25, nós acabamos de ler, ela padecia na mão dos médicos. E Marcos é enfático em dizer, ele não está denegrindo aqui a imagem dos médicos, mas ele diz que mesmo ela gastando tudo que possuía, gastando todo o seu dinheiro, ela somente piorava. Aqui cabe uma pergunta: como estava o sentimento desta mulher? Ele diz que essa mulher sofria de uma hemorragia. No contexto judaico, quem tinha este problema precisava afastar-se das pessoas. Então eu fico a imaginar qual era o sentimento dessa mulher. Ela não estava sofrendo há 12 minutos, ela não estava sofrendo há 12 horas, ela não estava sofrendo há 12 dias. Marcos é enfático em dizer que o sofrimento era prolongado, era um sofrimento de 12 anos. E eu fiquei a imaginar esta mulher, o seu sentimento de sofrimento em meio à sociedade, esta dor que ela carregava, a hemorragia que sofria, isso causava um sentimento de dor dentro de si. Qual era o sentimento dessa mulher no meio da família? Talvez o seu semblante externamente tentando sorrir, mas por dentro havia uma dor no seu coração. Qual era o sentimento dessa mulher em relação à religiosidade? Na lei levítica, ela precisava estar separada, ela não podia estar entre as pessoas. Então eu imagino que ela sofria uma dor na sua alma, ela sofria uma rejeição, ela sentia vergonha, ela tinha medo de viver. Mas é aí que nós vamos ver no verso 27, a situação dessa mulher começa a mudar. Diga comigo: tendo ouvido a fama de Jesus. Ou seja, nós estamos nos referindo à graça, do favor imerecido. O texto Marcos é enfático dizer que tendo ouvido falar de Jesus. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A primeira ação da graça é tocar os ouvidos, e a graça no seu propósito de resgate, a graça no seu propósito salvador, a graça no seu propósito de libertar, de redimir, de curar, a primeira coisa que se faz é tocar os ouvidos. É por isso que no contexto desta mulher, Marcos vem relatando a fama de Jesus, estava percorrendo a todas as direções, e esta mulher ouviu falar de Jesus. Aí está a beleza da graça. Eu
graça pela força do seu intelecto, pela força da sua própria razão. Não, esta mulher, ela foi privilegiada pela fama de Jesus. Ou seja, a graça que vem ao encontro da mulher, esta mesma graça é a graça que veio ao nosso encontro. Eu creio que a maioria dos senhores que aqui estão já ouviu falar da graça, já ouviu falar da fama de Jesus. O que quer dizer isso? Que a graça continua ainda cumprindo o seu propósito. Se você ouviu falar da fama de Jesus, é porque a graça já chegou no teu coração. É noite de você começar a abrir o coração e dizer: Pai, eu te glorifico e te agradeço, porque hoje entendo que a graça já tocou os meus ouvidos. Essa graça, quando toca os ouvidos desta mulher, dá um movimento diferente na sua vida. Era 12 anos que ela estava sofrendo, era um período longo de sofrimento, mas a graça, ao tocar os seus ouvidos, atrai ela para quem? Para a pessoa de Cristo Jesus. Este é o propósito da graça, o favor imerecido, a palavra pregada, a boa notícia, quando toca os ouvidos, não é para enaltecer o homem, mas é para apontar para aquele que é a saúde da nossa alma, a pessoa de Cristo Jesus. Ao olhar para esse texto dessa mulher, nós vemos que quando a graça toca os ouvidos dessa mulher, um novo propósito nasce no seu coração. Diga comigo: quando a graça toca, um novo propósito nasce no coração. O texto vai dizer que ela pensou. Quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela é atraída por ele, ela disse: eu vou até ele. Tem alguns momentos em que Jesus vai até as pessoas, mas aqui nesse texto, a graça toca os ouvidos e dá movimento para ela, dá um despertar de propósito dessa mulher, e ela diz assim: se eu somente tocar, diga comigo, é somente um toque. Eu vou repetir para ver se tem alguém acordado espiritualmente. Diga assim: é somente um toque. É somente um toque nessa noite. Irmão, em nome de Jesus, eu não vim aqui brincar de pregar. Eu vim aqui convicto que esta graça está presente. Basta um toque, um movimento de obediência, de aproximação. Você vai embora para casa curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela disse: somente tocar na orla de suas vestes, eu vou ficar curada. Exercício de fé. Quando a graça toca, é despertado no coração um propósito em direção certa, que começa a dar um exercício de confiança a esta mulher, dizendo que se eu tocar na orla das vestes dele, deste famoso Jesus, eu vou ficar curado, vou receber a minha bênção por tocar na orla das vestes de Jesus. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que os mestres, os rabinos daquela época, eles traziam na orla das suas vestes, dos seus filactérios, escritas da lei de Deus. Ou seja, ela pensava: se eu tocar na orla da veste, aonde está escrito a palavra divina, eu vou ser curada. Deixa eu te dizer uma coisa que nós precisamos entender: diante da graça que toca os nossos ouvidos, um sofrimento prolongado requer um propósito firme. Diga comigo: a graça requer um propósito firme. Esta mulher, para ir até Jesus, ela enfrentou um grande obstáculo, e cá para nós é os mesmos obstáculos que nós enfrentamos hoje. Ela precisou enfrentar uma grande multidão, mas essa mulher estava firme no propósito. A graça toca os seus ouvidos, mexe no seu coração, desperta para um propósito em direção à pessoa de Cristo, e no meio do caminho ela tem quem? A multidão, mas ela é firme no seu propósito. Eu vou até ele, custe o que custar, tem um obstáculo que tiver, eu vou tocar
sarada, eu vou ficar curada. E assim o texto nos mostra que ela enfrenta, ela vai, a multidão aperta, mas ela vai em encontro do Senhor Jesus Cristo e toca. Eu imagino que quando ela está indo, ela está carregando a sua dor, ela está carregando a sua vergonha, ela está carregando a sua rejeição, ela está carregando o seu medo, porque uma mulher na condição dela não podia estar no meio da multidão, corria-se descoberta, ela poderia até ser morta, apedrejada, mas ela correu o risco. Vale a pena enfrentar os obstáculos para tocar na obra das vestes de Jesus Cristo. Vale a pena enfrentar apertos quando o foco é a pessoa de Cristo Jesus. O texto vai dizer para nós no verso 29 que ela toca em Jesus e imediatamente sentiu no corpo estar curada do seu sofrimento. Aqui são lições para a nossa vida hoje. A graça já tocou no nosso ouvido, a graça já tocou no nosso ouvido, a graça já está presente. Essa fama já percorreu a terra, essa fama já chegou aqui na cidade de Jacareí, está aqui nesta quarta-feira dizendo para vocês: estão aqui, a palavra está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você se desperta na direção certa para Jesus Cristo, crendo que Ele é o médico da tua alma, e você se dispõe, você se desperta, você está firme no propósito de tocá-lo, você é abençoado por esta graça do Senhor. É apenas um toque, é apenas uma ação, uma resposta a esta graça. Eu gosto muito de dizer que a graça requer resposta. Diga comigo: a graça requer resposta. Porque às vezes a gente fica: a graça é um favor imerecido, então eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada, a graça vai vir e vai fazer. Não, irmão, a graça já fez tudo. A Bíblia diz que quando Cristo Ele entrega o seu Espírito na cruz do Calvário, Ele consuma a obra. Ele diz: tetelestai, está tudo consumado, está pronto. Ele entrega o Espírito ao Pai, Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e a partir da sua ressurreição, tudo aquilo que eu e você precisamos, nós já temos. Basta nós reagirmos a esta graça e exercer a fé de tocar em Jesus, que nós somos curados na alma para a glória do teu santo e poderoso nome. O texto vai dizer que Jesus reconhece imediatamente aquele toque. Aquele toque foi um toque diferente. Aquele toque foi o toque da fé. Diga comigo: foi o toque da fé. Os discípulos estão questionando. O texto aqui é prático de entender, muito fácil. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, a multidão está apertando, isso é óbvio. O senhor está falando. Quem tocou no Senhor? Ele diz: você não está entendendo. Eu sei, quando alguém aproxima de mim com verdadeira fé. Eu sei, quando alguém exercita a fé, quando a graça toca o ouvido, desce ao coração, o propósito é firme, e a pessoa reage respondendo a esta graça de forma verdadeira. É diferente. A multidão pode aproximar, mas quem de fato exerce fé na pessoa de Cristo, ele sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas, e ele diz: não, vocês não estão entendendo, teve alguém que me tocou diferente, eu senti que de mim saiu virtude. Preste atenção no detalhe. A pergunta é: quem me tocou nas vestes? Diga comigo: falar as vestes da graça é de justiça. A mulher toca nas vestes da graça. Quando a gente fala da justiça de Deus, nós não estamos falando de condenação, nós estamos falando de uma graça
que dá direito a quem não tem direito. Nenhum de nós aqui tínhamos direito de alguma coisa, nem de ser curado, nem de ser salvo. Estava sobre nós a condenação eterna. Mas quando este Cristo se manifestou, esta graça nos tocou, Ele nos deu direito por conta da sua justiça. Quem toca nas vestes de justiça recebe o direito a qual outrora não tinha. É liberto do pecado, é liberto da enfermidade da alma. Não é porque tem mérito, é porque a graça te dá direito da qual nós não merecemos. O que é isso a não ser amor de Deus no nosso coração? Sabe qual é a proposta do texto? Toque nas vestes de Jesus. Talvez você vai dizer, pastor, eu estou sofrendo a hemorragia dessa mulher. Eu estou tão convicto aqui, irmão, que eu estou pregando nessa noite. Se tem alguém aqui com enfermidade até física, nessa noite eu declaro para a tua vida cura, milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não digo isso para persuadi-lo. Estava de manhã hoje ali trancado naquele cantinho da bateria. Eu ia pegar uma outra mensagem. O Espírito Santo mudou tudo, trouxe, queimou meu coração. Então sobre a tua vida eu digo, para a glória daquele que é o médico das almas, a cura para a tua vida nesta noite, a cura para a tua alma, a cura para a tua enfermidade. Jesus Cristo é a graça que se manifesta. Ele está dizendo, somente toca na orla das suas vestes. Aleluia. Como pastor, eu tocar na orla das vestes, trazia na orla, na beira da veste, os dizeres da lei de Deus, da palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, por favor, pega a tua palavra, pega a Escritura Sagrada. Quem trouxe Bíblia aqui, pega ela, ergue bem alto, pega assim, eu quero ver nessa noite em nome de Jesus. Tem muita gente que não entendeu, tem muita gente que está carregando, deixa alto, eu quero declarar sobre a tua vida. Tem muita gente que está achando que Bíblia é igual desodorante para ficar colocando debaixo do braço. Não, eu estou falando da lei de Deus, eu estou falando das Escrituras Sagradas, eu estou falando da palavra. Quem toca na palavra com fé, dizendo aqui está a cura da minha vida, a justiça de Deus se manifesta e ele é curado na alma pela graça do Senhor. Não é Hércules, não é buscar somente uma interpretação exegética hermenêutica para achar que entende a interpretação de uma análise gramatical verbal, não. É olhar para a palavra dizendo aqui tem a justiça verdadeira, é nela que eu quero tocar, é nela que eu preciso chegar, é pela fé. Se você tem estas Escrituras Sagradas pela manhã, quando você acorda, você vai fazer o seu devocional e você ora nas Escrituras, você toca nesta justiça, você desfruta verdadeiramente da graça que te dá o direito, não somente de uma vida de 24 horas, não somente uma vida de 80, 90 anos, não, ela te dá um direito de vida eterna por conta da graça de Deus. Toque nas vestes das obras do Senhor. Quanto tempo faz que eu não leio Bíblia? Quanto tempo faz que eu não tiro um tempo para meditar nas Escrituras do Senhor? Quanto tempo faz que eu não faço o meu devocional? A minha vida não está morrida. As minhas direções não são a da mulher anônima do texto. A minha preocupação é buscar recursos e solução na minha vida dos homens. O texto está dizendo que essa mulher gastou tudo que tinha. O texto está dizendo que ela piorou. Se nós buscamos recursos dos homens, não tem solução para a nossa alma. Mas quando nós despertamos e entendemos que a graça já se manifestou e nós agora vamos em direção a Cristo Jesus pelas Escrituras Sagradas, pelo ensino da lei de Deus, a nossa alma é sarada a cada dia, a cada momento. Às vezes você levanta pela manhã, às vezes bate alguma preocupação, você fala, opa, deixa eu me direcionar à graça, eu vou ler o texto, eu vou orar, eu vou falar com o Senhor. Sabe o que acontece? A tua alma ela vai desfrutar da paz do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não consiga nem explicar o porquê sentir uma alegria, não consegue nem explicar porque sente uma paz, mas você desfruta. Sabe o que é isso? Isso é graça.
Isso é a manifestação da justiça de Deus. Não é de juízo de Deus, não é de condenação, é de justiça. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Cristo morrendo, levando as minhas dores, Isaías 53. Eu vejo ele levando as minhas enfermidades, eu vejo a verdadeira justiça de Deus. Era para eu e você estar sob condenação eterna, mas quando a graça veio, ela diz assim: não, eu vou no lugar deles para dar direito de saúde espiritual. Irmão, deixa eu te dizer mais: tem cura física, tem cura emocional. A nossa geração está sofrendo de problemas emocionais. Deixa eu te dizer uma coisa: toca na palavra, pega a palavra, coma a palavra, viva a palavra, desfrute da palavra, seja curado pela palavra em nome do Senhor Jesus. Esse problema emocional da nossa geração que está abarrotando os consultórios de psicólogos é porque muitas das vezes não perceberam. Talvez ouviu até a fama de Jesus, mas não se sentiu o dever de responder a esta graça. Um propósito firme de dizer: eu preciso tocar em Jesus. Como nós vamos tocar? Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra, ele é a escritura. Tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, quando eu estou lendo as palavras de Jesus, eu estou tocando nele pela misericórdia e graça que ele nos concede. E minha alma desfruta desta saúde. Quanto mais nós tocamos na palavra, quanto mais nós tocamos em Jesus, mais a imagem, mais a semelhança daquilo que de fato é saúde espiritual começa a penetrar no nosso coração. Se você ainda não fez, é noite de você se despertar. A graça paira sobre a tua vida, a fama de Jesus ainda está aqui, sempre estará. Em nome de Jesus, tenha um propósito firme. Eu vou voltar para a palavra, eu vou voltar para tocar naquilo que a palavra diz, para que você desfrute de uma saúde plena em nome do Senhor Jesus Cristo. No momento exato em que ela toca, ela é curada. Agora curada. Preste atenção que eu vou finalizar. Diga comigo, fala: a mulher está curada. A graça desperta ela para algo muito importante, que muitas das vezes nós esquecemos de cumprir. A graça desperta essa mulher para o testemunho. Diga comigo: a graça desperta para o testemunho. Quando Jesus pergunta, verso 32, quem me tocou? Quem fez isso? Por que você acha que o Senhor Jesus estava fazendo isso? O texto está dizendo no verso 33: então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente da cura, aproximou-se, veio até ele, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Presta atenção que ela está no meio da multidão. Declarou-lhe toda a verdade. Jesus estava provocando esse testemunho na mulher, e ela começa a testificar. E eu imagino ela aqui dizendo para Jesus assim: Senhor, eu que te toquei, eu ouvi a tua fama, eu ouvi que o Senhor está curando enfermo, eu ouvi que o Senhor curou febre, eu ouvi que o Senhor curou lepra, eu ouvi que o Senhor curou paralítico, eu ouvi que quando o Senhor estava em Cafarnaum, o Senhor libertou almas de demônios, de espírito maligno, o Senhor perdoou o pecado. Eu ouvi, e eu estava sofrendo há muito tempo, eu estava sofrendo há 12 anos, e quando eu ouvi, despertou em mim uma nova esperança, me trazendo para a tua presença, me trazendo a esperança de cura para a minha alma, para a minha vida, para o meu físico. E quando eu nasci, fiz, toquei no Senhor, eu estou aqui curada. Ela declarou toda a verdade. Agora imagine comigo, no meio religioso, essa mulher não poderia estar ali, mas diante da graça, a graça está dando liberdade de vida para ela. Ela está curada agora. Ninguém pode apontar, ninguém pode condenar. Este é o papel da graça. Não veio para condenar, a graça veio para nos salvar. Se tem algum dedo apontando, se tem religiosidade, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Eu não sei se isso é desabafo pastoral, mas eu aprendi comigo nesses últimos tempos que a maioria das pessoas que estão aí fora, os pecadores, os publicanos da Bíblia,
Bíblia, eles não têm problema com Deus, eles têm problema com a denominação. Por quê? Eles, quando precisam, eles vão correndo. Você conversa com um aqui, conversa com outro ali. Um que está no mundo do crime, outro que está no mundo das drogas, outro que está na prostituição. Você conversa com ele, eles param. Você percebe que tem lá no fundo da alma um resquício de temor a Deus. Mas quando eles vêm para dentro da denominação, eles começam a congregar. A denominação começa a ser o problema para essas almas. A graça não faz isso. A graça ela liberta, a graça não condena, a graça ampara, a graça cura. Que nós venhamos nos libertar do espírito de religiosidade, e cada alma que entrar no nosso meio, ela não venha ter problema com a nossa denominação, ela venha se sentir amada, ser curada, como eu e você fomos um dia, sermos proclamadores e transmitir esta bênção para quem de fato está chegando no nosso meio, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode observar, a pessoa começa bem, daqui a pouco ela está envolvida com os problemas dentro da denominação. Aí são os religiosos, os mais santos, aqueles que se intitulam conhecedor, aqueles que se acham que são os gurus da vida, aquele que olha para o pecador dizendo: eu não sou igual a ele, eu sou o melhor. Não, irmão, nós estamos todos debaixo da mesma graça. Não é para nós ficarmos porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós conhecemos a palavra, nos sentir que somos melhor que os outros. Não! Que este espírito de religiosidade caia da nossa vida em nome de Jesus, e aqueles que estão chegando de fato se sintam abraçados e não tenha problema, venha desfrutar do relacionamento com a graça, com a pessoa de Cristo Jesus, e sejam plenamente curados na alma de uma vez por toda. Você entende? Essa palavra pode glorificar o nome do Senhor. Essa mulher testifica: toquei e fui curada, e o Senhor me salvou do meu sofrimento. Verso 34, para encerrarmos. A graça olha para ela e diz, presta atenção no detalhe. Essa mulher chega como uma mulher anônima, sofredora. Mas no verso 34, a graça manifesta a identidade dessa mulher. Você não é uma sofredora, você não é uma rejeitada, você não precisa andar com medo, você é filha. Irmão, sabe que Jesus olhar para mim, olhar para você e falar assim: filha. Sabe que Jesus olhar para essa mulher e dizer: ô filho, ô irmão, restaurando a nossa identidade. Sabe o que é ouvir e descer ao coração a confirmação desta filiação, deste abraço que me tira do sofrimento, que me tira da rejeição, que me tira da dor, que me tira do medo. Ele está dizendo: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a graça se manifestou, você reagiu, você se apropriou, você exercitou a fé e você foi salva pela graça, exercitando a fé. Diga comigo assim: a graça que toca, a graça que atrai, diga: a graça que desperta, é a mesma que envolve. Fala: é a mesma que envolve. Esta mulher não tinha paz, não tinha como ter paz. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela foi aflita em direção a Cristo, mas agora ela retorna para a sua vida do cotidiano em paz. Não é porque ela decidiu por si própria, não é porque um humano falou, é o Deus que controla todas as coisas, tem o poder na sua mão, liberou sobre ela a paz. Esta paz é aquela que Paulo prega aos Filipenses, dizendo: está com ansiedade, fala com ele, suplica. Você vai orar, suplicar e ser grato, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Obra da graça. Como você tem
entrado dentro da casa do Senhor nesses últimos dias? Seu coração está em paz? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua dor? O que você sente nesses últimos tempos? Seja sincero com você mesmo. Sabe o que significa quebrantar, você ser verdadeiro diante de Deus? Sabe o que significa você se arrepender, voltar-se para Ele, como uma mulher, essa mulher que sofria de um fluxo de sangue, ela se volta e vai para Jesus, se enxergando a sua doença, enxergando a debilidade que está na alma. Será que nessa noite você está enxergando a sua? Será que você entrou aqui hoje com o mesmo problema aflito na tua alma? Ei, a graça está manifesta para te curar em nome de Jesus Cristo. Coloque-se de pé.